Você está endividado, não consegue dormir, sem conseguir colocar em prática seus planos, não consegue começar um investimento. Olha, calma, até para pagar a dívida precisa de planejamento. A boa notícia é que tem solução. Sabe por quê? Porque todo mundo quer que você pague sua dívida. Você, sua família, a empresa credora, a empresa que você trabalha, o governo, a sociedade, pessoas muito endividadas, elas têm problemas não só para elas, né? Quer dizer, todo mundo sofre com isso. Então, todo mundo vai conspirar a seu favor, desde que você tenha as informações corretas e não caia em armadilhas que vão te deixar mais endividado ainda. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é descobrir o quanto você deve, afinal, e ter as informações corretas. Por isso, hoje aqui com a gente tá a Silvia e o Leandro. A Silvia você já conhece, economista da Vivest. O Leandro é o gerente de planejamento financeiro. Olha, melhor não poderia ser para te ajudar a planejar como sair desse endividamento. Então, Paty, roda a vinheta para a gente e vamos começar essa conversa. Leandro e Silvia, chega mais, porque essa conversa, vocês têm a responsabilidade de acalmar os corações e as mentes dos devedores. Muita gente, o que mostra, né, que o brasileiro, ele é bom pagador, porque senão não sofreria por ter dívida. Só que muitas vezes, enfim, não, por problemas os mais diversos possíveis, caiu em endividamentos. Como é que sai? Vamos começar com você, Silvia? Vamos lá. Oi, pessoal. Eu tenho 3 dicas iniciais para quem está endividado. Assim, para mim, não dá para começar se a gente não tratar desses 3 pontos. O primeiro é você realmente precisa conhecer o tamanho da sua dívida. Eu falo com muita gente que tem tanta dívida, está tão enrolado, que não sabe, realmente perdeu o controle, assim, não sabe nem por onde começar. Então, precisa mapear. Coloca no papel, numa planilha, o que for mais confortável para você. Para quem você deve, quanto é para cada um, o prazo dessa dívida, quantas parcelas tem aberto, que taxa de juros você paga, se você conseguir ver no contrato, em cada uma desses pequenos rombos, né? O segundo ponto é você tentar lembrar ou fazer uma conversa com você ali antes de dormir, como é que você caiu nesse buraco? O processo do endividamento pode ser diferente para as pessoas. Pode ter gente que é super controlada e teve um imprevisto financeiro enorme e aí agora está endividado. E tem gente que está recorrentemente endividado. Sai de uma para outra, pega um empréstimo aqui para pagar outro ali e parece que aí é um nó maior. Mas ter consciência de como é que é a sua relação com o dinheiro, seu comportamento financeiro é muito importante. E o terceiro ponto é a motivação para sair da dívida, porque também escuto de muita gente que começa a tentar, coloca no papel, faz uma planilha e tal, mas passam 2 meses, larga tudo no meio do caminho, não consegue dar continuidade. Então, o terceiro ponto é ter uma motivação, você nunca esquece, quer dizer, que fica ali um sininho na cabeça. Não, eu estou fazendo esse esforço por um bom propósito. O propósito pode ser, como a Mara disse no começo, dormir melhor, porque você está dormindo mal, está com dor de estômago, então melhorar, né, a sua saúde. O propósito pode ser passar a ser, deixar de ser um devedor e passar a ser um investidor, ou pode ser um sonho de consumo que você tem, enfim, cada um vai escolher o seu, mas para não largar o processo no meio do caminho. Então, acho que esses 3 pontos iniciais eu acho muito importantes, Mara. Ô, Leandro, eu queria destacar desses 3 pontos que a Silvia falou, a questão do custo da dívida. Porque as pessoas... Eu uma vez conversei com um jovem e ele estava endividado no cheque especial para pagar a faculdade. E ele era um jovem de uma comunidade e certamente teria acesso ao FIES. Aí eu perguntei, falei, por que você não usa o FIES? Você pode acessar o FIES. Aí ele falou, não, mas o FIES é uma dívida de muito longo prazo e tal, vou ficar endividado, não vou conseguir ser. Eu falei, o cheque especial é muito pior, o custo da dívida do FIES
é muito baixo, ele é planejado para você pagar, você não precisa ter medo de ter o longo prazo, porque é um custo bem mais alto. Você tem que ter medo do cheque especial, o cheque especial que você tem que ter medo. Então, isso não é muito bem entendido. As pessoas acabam não conhecem as alternativas que tem de dívidas mais baratas e muitas vezes têm medo de entrar em dívidas de longo prazo, ainda que sejam baratas. Exato. O que a Silvia colocou é muito importante, é o conhecimento também das alternativas, né? Você conhecer as dívidas é o primeiro passo para que você possa ir buscar essas alternativas, e conhecer as alternativas também é importante, né? Como você colocou, nem sempre uma dívida de longo prazo ela é mais cara, vai depender muito do custo dessa dívida, né? A gente tem aqui alguns exemplos, né? O FIES, o próprio empréstimo da Vivest, para quem é participante, também é uma alternativa de custo financeiro mais barato. Então, observar o tamanho da sua dívida, o que ela pode se tornar projetando num longo prazo, e você trazer essa comparação com outros custos de dívida mais barato, é fundamental para que você traga outras alternativas para montar o seu plano de ação em busca dessa solução que é a inadimplência. Então, conhecer as alternativas e fazer a comparação, né, eu acho que esse é um passo importante, é você colocar na ponta do lápis, fazer a conta, pedir o auxílio, né, para quem possa te ajudar a fazer essa conta de maneira mais assertiva, para que você possa comparar. Nem sempre uma dívida mais longa é sinônimo de uma dívida mais cara. E muitas vezes, né, Leandro e Silvia, agora, por exemplo, você tem portabilidade, você já tem portabilidade de dívida há algum tempo. Muitas vezes você fazendo um movimento de portabilidade, que a portabilidade, o Banco Central permite que você leve sua dívida, você troque a sua dívida de credor. Muitas vezes você fazendo esse movimento, você consegue abrir espaço no seu orçamento, né? Quer dizer, você trocando a sua dívida por uma dívida mais barata, você consegue, inclusive, abrir espaço no seu orçamento para fazer investimentos, né, Silvia? Eu tenho duas observações que o Leandro falou, é muito importante. Existem duas modalidades de crédito, uma é chamada pré-aprovado, e os clássicos são cartão de crédito e cheque especial. Muita gente, ou talvez a maioria das pessoas, hoje acessam o cartão de crédito e um cheque especial, e aí você se enrola financeiramente e você cai nessas duas modalidades automáticas. Por quê? Você não tem que pedir para ninguém um empréstimo, ele já está ali disponível para você, essa modalidade de crédito. E elas são justamente as mais caras, a taxa de juros delas é exorbitante. Então, existem outras modalidades, como um crédito imobiliário, um crédito pessoal, um crédito consignado, um crédito aqui da Vivest para os participantes, uma série de outras modalidades que a gente fala crédito de balcão, porque você vai negociar ali a taxa no momento, mas elas são sempre mais baratas do que o cartão de crédito e o cheque especial. Então, sim, vale muito a pena sentar com o seu credor, às vezes com o seu gerente de banco, até procurar o PROCON, que eu acho que tem um departamento que ajuda a dar uma mapeada onde é que você está devendo, Serasa, essas instituições, para pensar modalidades mais baratas. E, claro, uma vez que você você negocia um juros mais barato, talvez um novo prazo, um pouco mais longo, com parcelas um pouco menores, a ideia é justamente que sobrem recursos do seu orçamento, do seu dia a dia. O que você vai fazer com esses recursos num primeiro momento? Continuar pagando a sua dívida. Eu acho que a parte de investir, para quem está muito endividado, ele é um passo seguinte. Uma coisa que a gente tem muito comum também é que às vezes a gente observa, né, o brasileiro ele tem lá uma disciplina para guardar ali uma poupança, né, de mensal, com algum valor de sobra, ou ele tem até um plano de previdência que é pequenininho, que às vezes ele não quer mexer, né, não quer acessar algum tipo de recurso, e ele acaba pagando juros de alguma aplicação financeira também que ele possa ter, que está rendendo um valor inferior à dívida que ele está mantendo e colocando. Então, além dessa questão das alternativas que a Silvia bem trouxe do crédito de balcão, né, que a grande maioria dos brasileiros tem essa alternativa
mais acessível, né, de buscar. Se alguém tiver também alguma aplicação, algum plano de previdência, algum investimento, por menor que seja ali naquele momento, que não dê para cobrir todo o processo da dívida, mas que dê para sanar uma parte dessa dívida e já aliviar o fluxo financeiro mensal para uma renegociação da outra parte, tem que entrar na conta também. Né? Às vezes você tem ali uma poupança que a pessoa está guardando e fala, não, mas eu não quero mexer, eu vou pegar um empréstimo. Às vezes esse movimento de preservar uma pequena poupança e entrar numa dívida é o primeiro passo para você ir construindo aí um processo da famosa bola de neve, onde você entra, pega um pedacinho, aí você vai para uns juros mais altos, você não consegue sair. Então, tudo isso deve ser levado em conta também na análise dessa alternativa. Né? Isso que vocês estão falando é muito interessante, porque às vezes a pressão de credores, e você tem muitos escritórios de advocacia, que existe um mercado nessa cobrança de dívida, inclusive com gente acenando, não pague sua dívida, não sei o que, coisas desse tipo. E isso, muitas pessoas acabam ficando muito angustiadas e perdem essa perspectiva de planejamento para o pagamento de dívida. Olha, se todo mundo passa em algum momento com problemas de dívida, o país passa, empresas passam, até gente muito rica, a gente já viu casos no noticiário, enfim, de pessoas que passam. Então, assim, é muito importante manter essa calma e essa tranquilidade com a informação correta. Porque eu acho que o grande risco, quando você está super endividado, é você não ter a informação correta, porque isso pode te empurrar para armadilhas graves, assim, que podem comprometer muito a sua saúde financeira. O que você colocou, Mara, virou uma indústria, né? A indústria da renegociação, a indústria da compra de dívidas, e isso daí ela acaba gerando ali para o consumidor uma desinformação e do ponto de vista de falar, olha, não procure renegociar suas dívidas, espere. E isso prejudica. Por quê? Porque você vai ter que conviver por um longo período com uma série de restrições, com o acúmulo dessas dívidas, com sequelas que elas vão causando, né, com o acúmulo dessa dívida com relação a restrições ao seu nome, enfim, a obtenção de crédito. Então, o que a gente costuma dizer é, do ponto de vista de tesouraria, a inadimplência é um processo involuntário. E quanto mais rápido você tomar conhecimento e buscar a solução para esse processo involuntário, você vai trabalhar com problemas menores, né? E a chance de você resolver ele num curto prazo acaba sendo mais, aumenta essa chance. Se você acaba dizendo, olha, não, eu vou esperar, eu vou aguardar quando passar por uma outra empresa que vai comprar a dívida, você vai convivendo com esse problema por mais tempo, a sua dívida vai se tornando maior e vai ficando muito mais difícil de você chegar num senso comum para resolução com o seu credor. Né? Então, a questão da indústria da dívida ela acaba criando uma falsa sinalização de que, de fato, deixar essa dívida para um segundo ou terceiro momento é melhor, quando, na verdade, resolver o quanto antes, buscar seu credor e tentar chegar num acordo logo no início, é o caminho mais fácil para essa resolução. As pessoas, muitas vezes, estão endividadas, elas se sentem até envergonhadas, né? Então, acho que vestir um pouco assim, me enrolei aqui. Às vezes um cara está endividado, a mulher não sabe, ou vice-versa. E às vezes dentro da própria família alguém poderia ajudar e nem cobrar juros por um tempo. Enfim, acho que às vezes buscar ajuda de um amigo ou de um familiar pode ser uma solução. Renegociar é outra solução. Acho que sentar com o gerente do banco, eu fiquei pensando uma coisa agora, a gente está num momento da economia onde a taxa de juros do Brasil está caindo. E muita gente pegou dívidas com taxas altas. E talvez seja um momento bom para tentar renegociar. Eu lembro que num momento lá para trás, eu tenho uma dívida imobiliária. Quando a gente compra um imóvel, também é uma dívida de longo prazo, né? Que eu vou pagando devagarzinho o meu apartamento. Mas teve um momento da economia que a taxa de juros caiu muito. Eu, quando fiz esse empréstimo, eu pagava 10% ao ano. E aí a taxa Selic foi caindo. E eu comecei a ver os bancos oferecendo crédito imobiliário muito mais barato do que o meu. E aí eu liguei para o banco e fiz isso algumas vezes ao longo de 2 anos e fui sempre pedindo para renegociar para baixo. Então, por que eu pago? Você está oferecendo uma taxa de 7, a minha é 10. Eu quero sair de 7.
Aí baixava um pouquinho. Ao longo de 2 anos, eu saí de uma taxa de 10% ao ano para uma taxa que hoje é 6,90%. Então faz uma enorme diferença no longo prazo. Então, esse é um momento bom, talvez, para sentar e renegociar. E eu acho que renegociar com o credor, renegociar, pedir ajuda, eventualmente, para familiares, pode ser que alivie, tá? Esse é um ponto que estava na minha cabeça. O que fica aqui do resumo dessa nossa ópera é que, primeiro, não ter medo das dívidas. Segundo, é o planejamento com informação correta que vai te ajudar a resolver esse problema, né? Quer dizer, tem saída, tem como resolver e é o planejamento que vai te ajudar. E o terceiro, e eu já vi isso, e eu queria comentar para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu vi isso uma vez fazendo uma matéria num desses feirões de renegociação de dívida, que tem todo ano, fim de ano, essas coisas. Eu acompanhei, eu trabalhava na TV Globo, estava no SPTV, e a gente acompanhou a renegociação de um rapaz, estava lá renegociando. E no primeiro momento, eles é que trazem, né, ali, e aí ele olhou, ele falou, tá, tudo bem. Aí eu perguntei para ele, você consegue pagar essa prestação da renegociação? Aí ele olhou assim para mim e falou assim, não. Eu falei, porque eu perguntei, vai sobrar dinheiro para você pagar isso, sabe? Comer, ir ao cinema uma vez por mês, enfim. Vai sobrar dinheiro para você viver assumindo essa prestação? Aí ele falou, não. Eu falei, então vamos continuar aqui na negociação, porque senão você não vai conseguir, entende? O terceiro mês que você não conseguir comprar um livro, ir ao cinema, enfim, cuidar um pouco da vida, você não vai aguentar, entende? Então, vamos continuar. E aí, eu lembro que o rapaz me olhou assim, meio bravo, mas eu estava lá com a equipe, né? Enfim, a gente estava lá filmando e tal, então... Aí eles foram, porque eles tinham um pacote pronto. E aí, eu com ele, a gente começou a fazer conta de quanto que ele tinha de dinheiro, quanto que era o orçamento dele e tal. E aí, ó, é tanto. Aí nós viramos pro rapaz e falamos, é tanto que ele pode pagar. Isso aqui ele pode pagar. E aí deu mais trabalho, porque o rapaz teve que consultar lá a chefia dele, sei lá, teve que ligar e tal, até conseguir autorização. Não era algo automático. Demorou um tempo muito maior. O cara ficou meio bravo comigo, mas o outro... Aí eu falei assim, agora sim, agora você consegue, você sai tranquilo, porque não adianta também você negociar rapidamente e não conseguir... E pode não conseguir, se estiver consumindo quanto do seu orçamento? 40%, 50% do seu orçamento? Quando, sabe, você vai falhar, você não consegue, né? Então, assim, conhecer o quanto você pode pagar é importante também, não, Leandro? Com certeza. Tem dois tipos ali de inadimplência. Tem aquela pontual, que geralmente a pessoa ela fala, olha, é começo de ano, tem uma concentração de gastos em determinado período, e eu gastei excedente no cartão de crédito esse mês, e eu vou fazer aqui um plano de ação de curto prazo e vou resolver. Tem aquela que é uma questão contínua, que geralmente está ligada a uma perda de renda, ou alguma nova despesa inesperada que entrou no orçamento, enfim, algum custo ali não planejado. Nesses dois casos, o plano de ação ele passa principalmente por você encontrar uma viabilidade financeira do seu fluxo mensal, né? O quanto que eu consigo disponibilizar para esse recurso. Para isso, não tem muito segredo, é renúncia, né? E você tem que ter o tamanho dessa renúncia muito bem determinado, porque se ela for uma renúncia de médio prazo, você vai ter que ter muita disciplina para que você mantenha essa renúncia, para que você tenha essa viabilidade do recurso que vai gerar o valor de honrar aquele parcelamento, né? Então não há muito segredo, se a gente não tiver essa renúncia e não souber delimitar o tamanho da parcela, a gente vai fazer algo que vai ser apenas uma ilusão da renegociação. A gente não vai estar dando uma solução, um endereçamento. A gente vai estar assumindo um compromisso que daqui a alguns meses a gente vai ter que renegociar esse compromisso, procurar o credor novamente. Então a ideia é, define o valor da renúncia. O que vai ser isso? Eu consigo cortar um cafezinho, eu consigo cortar uma assinatura ali de streaming, eu consigo fazer algum ajuste aqui de contas, mas ela tem que ser uma renúncia
que vai possibilitar você manter ela pelo período da renegociação, pelo período necessário para você fazer esse ajuste. Algo muito agressivo não é o caminho. A gente observa que quando você sai cortando tudo e você quer ter ali muita agressividade na negociação, isso daí não se sustenta. Você paga por 1 ou 2 meses e aí você logo já não consegue pagar mais e tem que entrar num processo de novo de tratar essa dívida. Quando a gente tem uma dívida uma negociação mais consistente, menos agressiva, é aquela que a disciplina que a Silvia colocou lá no começo, que o participante ele tem que manifestar a vontade, mas também conseguir honrar esse pagamento, é onde ele obtém o maior êxito, né? Esses feirões de renegociação de dívida, eu acho que eles são interessantes para você começar a ver o tamanho do problema e começar uma negociação. Mas eu tenho uma certa crítica em relação a isso, porque, primeiro, eles têm um pacote pronto, coloca ali, e o grande objetivo é o limpar o nome, né? Limpar o nome, porque aí você chega no final do ano com o nome limpo e entrando em novas dívidas. Eu acho que esse é um grande risco que se tem, né? É de você... quando você... Na verdade, quando seu nome está no cadastro de inadimplente, é até um RED, né? Um RED para você não fazer novas dívidas enquanto não terminar aquela. E esses feirões, eles querem que você volte para o consumo. Então, eles facilitam isso. Isso é um risco, né? Você entrar numa dívida antes de ter renegociado, enfim, e ter equalizado e pago as dívidas que estavam em atraso. Né? O Leandro tocou num ponto muito importante. Não adianta você ir para esta feira de renegociação sem ter entendido o teu orçamento e da onde dá para cortar. Porque você vai lá sentar para renegociar e ele vai falar, agora a tua parcela da dívida vai ser R$300 por mês, mas se você nem sabe que dá para arrumar R$300 por mês, vai acabar virando um nó maior ainda rapidamente. Então, e sobre sair de uma dívida e entrar na outra, isso tudo é uma... Eu falei no começo, tem gente que, e o Leandro também comentou, tem gente que faz uma dívida, uma coisa pontual, se enrolou, teve um imprevisto, se enrolou com alguma coisa específica ali no momento. E tem gente, que é o que talvez você esteja mencionando, que sai de uma dívida para outra. É quase uma coisa comportamental. Eu acho que precisa procurar ajuda, talvez de um leque maior até de profissionais, porque tem gente que é consumidor compulsivo, tem gente que não está com muito dinheiro, passa numa loja, nem está precisando de sapato e compra mais 2 sapatos porque o amigo ou a amiga compraram. E não consegue ter um freio mental da situação que você está vivendo. Então, o comportamento da pessoa com as suas finanças, às vezes passa até por questões assim que valem conversar com um psicólogo, sei lá, para começar a se conhecer, saber em que armadilha você cai, ou seja, a razão de que por que você se enfiou em algum buraco, ela é fundamental. Foi a primeira coisa que eu falei na nossa conversa. Por que você está endividado? Tem gente que nem lembra por que fez a dívida, qual era o contexto, e já está tão atrapalhado. Então, às vezes é uma coisa multidisciplinar. Eu vou dar mais um exemplo. É como a pessoa que está um pouco acima do peso e quer fazer uma dieta. A fórmula para quase todo mundo, seja para sair da dívida, que é você precisa gastar menos do que você ganha, ter uma sobra financeira para pagar a dívida. Ou você precisa consumir menos calorias, gastar mais energia e começar a emagrecer. O difícil é se sustentar. Por que muita gente entra no regime ou entra nesse processo de tentar renegociar a dívida e falha no meio do caminho? Tem um ponto aí que é importante nesse processo você identificar. Se você é desorganizado ou se você é compulsivo. Porque se você é compulsivo, aí precisa de uma ajuda de profissionais específicos nessa área. E aqui em São Paulo, por exemplo, você tem um trabalho muito bem feito no Hospital das Clínicas, que trata isso. Então, assim, e em outras cidades também tem. Agora, o desorganizado, você se planejando, com organização e com informação correta, você consegue sair. Mas, a gente vai voltar nesse assunto, porque esse é um ponto importante. Você é desorganizado ou você é compulsivo?
Porque essa eu acho que é o ponto de partida para você saber qual é o caminho que você vai encontrar, vai seguir, qual é a trajetória que você vai seguir para resolver esse problema das dívidas. Agora, nos dois casos, tem solução, né, gente? O bom é que com informação, com os profissionais corretos, você consegue solucionar esse problema, pode tirar esse problema da sua vida, né? Sim, consegue. Acho que é desafiador, seja para um, seja para outro, porque envolve, como o Leandro disse, renúncia, ou seja, cortar um pouco de gasto, mas mesmo nos momentos mais desafiadores, vamos dizer assim, da vida, eu gosto de uma postura mais otimista, que a minha mãe sempre dizia, vamos fazer do limão uma limonada. Então, tentar transformar a narrativa, em vez de ser uma coisa, nossa, tô lascado, não vou mais poder ir no restaurante, eu vou ter que abrir mão de determinado consumo e tal por um tempo, e fixar em, olha, isso vai me levar para um estágio, para uma situação muito mais confortável em vários outros aspectos. E tentar transformar essa jornada de sair da dívida numa jornada, vamos dizer assim, boa, e não um sacrifício. Se você entra nessa já falando, que horror, vou ter que me sacrificar aqui e tal, pô, a chance de você desistir no meio do caminho é enorme. Então, faz dessa jornada uma jornada boa. Eu acho que faz parte, ajuda. Você consegue sim, e eu acho que a empresa credora, ela também quer que você consiga. Então, acho que quando você busca essa ajuda, você compartilha essa dor, esse sofrimento, e aí eu acho que a Silvia tocou muito bem. Quem pode te ajudar, né? Não necessariamente são só instituições financeiras, às vezes um amigo pode te dar uma orientação, te dar uma alternativa que você não pensou, sua família pode te ajudar nesse processo de renúncia também. Então acho que você aceitar, conhecer e compartilhar vão aumentar esse leque. É possível sim, procure as empresas elas não querem permanecer nesse processo. Esse processo custa para a empresa, esse processo ele gera alguns controles adicionais que a empresa tem que fazer, algumas atividades adicionais. Então, esse ponto de equilíbrio numa negociação, ele vai trazer benefícios para os dois lados. Ninguém quer perder o cliente, ninguém quer permanecer nesse status de devedor. Então, é importante que vocês busquem o mais rápido possível essa negociação e compartilhem, né? Levem essas informações para pessoas da confiança de vocês, para instituições da confiança de vocês, para que vocês consigam, então, aumentar esse leque de alternativas. Então, o resumo da nossa ópera aqui é, olha, não tenha vergonha, busque informações e os profissionais corretos para te ajudar a solucionar esse problema das dívidas. Tem solução com planejamento, com informação correta e não precisa ter vergonha. Faz parte da vida de muitas empresas, muitas pessoas, de muitos países. Eu cobri renegociação da dívida brasileira. Vocês são muito jovens, não lembram disso? Mas eu já trabalhava, comecei no jornalismo econômico cobrindo a renegociação da dívida brasileira. Levou tempo, mas olha só, o Brasil renegociou e olha o caminho de prosperidade que ele seguiu depois. Gente, muito obrigada pelas informações, pela companhia, pela conversa e eu espero ver vocês em breve. Eu que agradeço. Se for com dúvidas, manda para a gente vai voltar nesse assunto. Esse é um assunto importante para todas as famílias, como eu falei, para a família, para governos, para empresas, para a sociedade de uma forma geral. Então, manda dúvidas, não precisa ter vergonha. Aqui você não precisa ter vergonha e aqui você tem a informação correta. Eu te vejo na próxima.